Olá, moçada, olha que maravilha! Dando sequência nas nossas entrevistas de levar as PICs para o Ministério da Educação, ou principalmente para as escolas, hoje eu tenho a honra de estar conversando com a Rosângela Fênix. Ela é facilitadora de barras de Axis e também mestre em Reiki. Ô, querida, gratidão pela sua generosidade em nos conceder essa entrevista. Fala um pouquinho de você para que as pessoas possam te conhecer melhor. Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite e por esse trabalho tão lindo e tão importante para a humanidade, esse legado que você está proporcionando para a humanidade. Como você mesmo já disse, eu sou a Rosângela Fênix, sou mestre em Reiki há pelo menos 15 anos, o Reiki entrou na minha vida há mais de 24 anos, tem uma longa história com o Reiki. Eu tenho várias técnicas, né? Eu sou de formação naturopata. A graduação, eu sou graduada em letras, sou professora de inglês e português, mas enveredei pelo caminho das terapias holísticas há 20 anos. Então, me formei em naturopatia, mas o Reiki foi a porta de entrada. Então, hoje eu trabalho com várias técnicas holísticas, dentre elas as ferramentas de Access Consciousness também, mas o Reiki foi a minha porta de entrada, realmente. Então, há 24 anos eu tinha esse desejo de fazer a diferença no mundo, de colocar a mão e fazer alguma coisa por alguém, e o Reiki foi a porta de entrada, foi a primeira ferramenta que eu tive conhecimento. Que maravilha, deixa eu só te localizar. Eu sei que você já sabe disso, mas muitas pessoas que estão assistindo a gente agora não sabem. A ideia é, se o Ministério da Saúde adota 29 PICs, práticas integrativas complementares, dentre elas Reiki, constelação familiar, a biodança e a aromaterapia e tantas outras, a ideia aqui é que nós possamos entrevistar várias pessoas, pelo menos uma de cada uma dessas PICs, para saber como que nós poderíamos levar essas PICs para as escolas. Então, no teu caso específico, como que você enxerga essa possibilidade ou quais os benefícios que seria nós levarmos o Reiki para a escola? Então, primeiro a gente precisa entender exatamente o que é o Reiki, né? Então, o Reiki é uma energia que está aí no universo, como tantas outras, como tudo, né? Que a física quântica hoje já prova que tudo é energia. E o Reiki ele vai atuar nos 4 principais corpos do ser, né? Que é mental, emocional, físico e espiritual. Isso basicamente através dos chakras, que são lá as nossas rodas de energia, que eu costumo falar que são os parafusos que ajustam os corpos, né? E esses chakras comandando grupos de órgãos. Então, o que isso tudo faz? Como é que a gente faz isso com criança, na verdade? Então, na minha visão, seria muito interessante a gente fazer. O Reiki, ele funciona, você se torna um canal de Reiki através da iniciação. Então, seria muito interessante você iniciar professores e iniciar alunos, né? Para que os alunos não apenas recebessem, mas eles mesmos fizessem a própria troca. E aí é onde as pessoas me perguntam muitas vezes, poxa, mas são alunos pequenininhos. O meu filho foi iniciado com 4 anos de idade, né? E eu mesma já iniciei bebês. Então, assim, pode, tem contraindicação nenhuma. Então, o que isso é interessante? É interessante quando você é um canal de Reiki, você promove esse ajuste em você mesmo de forma muito mais orgânica, né? Mais rápido, com mais facilidade. Quando você não é reikiano e você recebe essa doação de energia, que a técnica é muito simples, é só colocar as mãos sobre a pessoa, por isso que qualquer criança pode aplicar, né? Porque só pôr as mãozinhas ali, não tem segredo, não tem que pensar em nada, falar nada, mentalizar nada. Você vai promover, quando você recebe, você está sendo ajustado nos 4 níveis,
físico, mental, emocional e espiritual. E isso traz o que de benefício? Isso traz mais tranquilidade, calma, alegria, porque se você está com os corpos ajustados, você tem mais alegria, você tem mais, a frequência cerebral, ela diminui quando você está recebendo aplicações de Reiki, e vale lembrar que quando a gente recebe uma aplicação de Reiki, aquela energia está vigorando no seu corpo por 24 horas. Então, você está diminuindo a frequência cerebral, e nessa diminuição você traz tranquilidade para o seu corpo, para a sua mente, para o seu cérebro. E quando o cérebro está numa frequência mais tranquila, numa frequência menor, você consegue absorver melhor qualquer informação que é passada para você. Então, assim, os benefícios são inúmeros. Eu vou passar horas dizendo e dando relatos, porque eu colhi verdadeiros milagres com Reiki. E como seria essa introdução? Como que você enxerga isso? As crianças seriam treinadas num horário específico? Quanto tempo dura esse treinamento? Por exemplo, se nós tivéssemos uma disciplina que fosse as PICs, que é uma disciplina facultativa ou eletiva na escola. Então, mais ou menos em quantas horas seriam necessárias para que essas crianças pudessem começar a praticar? Então, quando eu dou um seminário para adultos, a gente normalmente dá... O Reiki, ele tem 3 níveis primeiro, né? E depois você alcança o nível de mestrado. Então, vamos falar que nós temos aí 4 níveis. Quando você trabalha com adulto, no caso dos professores, diretores e tal, então eu dou um seminário de 2 dias inteiros, porque eles vão aprender o nível 1, que é o quê? A história de como o Reiki se processou e conhecer um pouco da anatomia do corpo e colocar as mãos. No nível 2, onde você vai ganhar alguns símbolos para te permitir fazer à distância essa aplicação. Então, a gente leva basicamente 2 dias entre teoria e prática. Quando são crianças, a gente não vai entrar com símbolos nem nada, porque muitas vezes você está lidando com crianças pequenas mesmo, 2, 3 aninhos, né? Que é criança de escola normalmente. Então, você vai fazer o quê? Simplesmente você vai ensinar para essa criança como é que ela põe a mão. Então, você só vai explicar para ela que da mãozinha dela vai sair essa energia que vai trazer esse bem-estar, vai curar o amiguinho ou ela mesma. E aí você passa para a iniciação. A iniciação é muito rápida. A iniciação ela é feita individualmente. Então, ela leva mais ou menos 5 minutos para você iniciar uma criança. Então, o processo inteiro com criança, para exagerar, nós vamos levar 1 hora. Não leva tudo isso. Uau, que legal! Então, de repente, numa aula de 1 hora, ou de repente poderia dividir em 2 aulas, fazer metade da criançada no primeiro momento, na outra aula outra metade, ou faz tudo numa época só, e depois começaríamos já direto nas práticas. Você tem algum relato de melhora do desempenho escolar com crianças que receberam ou que praticam Reiki? Tenho. Eu tenho meu próprio filho, por exemplo, que ele não absorvia num dado momento. Ele teve uma época da vida dele onde ele não absorvia o conhecimento. Por mais que ele se esforçasse, ele não absorvia. E aí eu disse para ele, você é um reikiano, você pode aplicar Reiki. Então era bem interessante, porque ele sentava na mesa, eu tinha na minha lavanderia uma mesa enorme e tal, e ele sentava ali na mesa, ele devia ter talvez uns 7 anos, mais ou menos, e aí ele sentava na mesa e olhava, e ele fazia assim, né? Ele apoiava os cotovelos na mesa e ficava assim. E eu chegava lá, olhava isso, eu falava, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo o Reiki porque eu não estou entendendo isso daqui. E, assim,
não é por incrível que pareça, né? Porque isso é uma realidade. Ele começou a desenvolver muito melhor essa coordenação, interpretação de texto, por exemplo. O meu maior relato é o seguinte: eu tive uma gravidez de risco, eu engravidei do meu filho depois de ter abortado espontaneamente e quando eu estava com 2 meses e meio de gravidez, eu caí e descolei a placenta. Então, eu passei os outros 7 meses de cama. E como eu sou super ativa, eu sempre trabalhei, sempre, né, fiz e aconteci, ficar 7 meses de molho, aquilo era a morte para mim. Então, como que eu ia me manter calma? Então, eu aplicava reiki em mim, né? Na época, eu era só nível 2, mas eu aplicava em mim. Então, eu deitava no sofá para ver televisão, porque ao contrário do que as pessoas pensam, eu não tenho tempo para aplicar, porque eu tenho que ficar parada. Não, não tem. Você pode aplicar andando, na rua, não tem problema nenhum. Mas eu estava ali de molho, então eu sentava, eu aplicava muito na minha barriga, no cardíaco, eu aplicava muito reiki durante a gravidez inteira. E quando esse bebê nasceu, eu tive o resto da gravidez assim extremamente tranquila. E quando esse bebê nasceu, ele era muito tranquilo, muito, extremamente tranquilo. Então, assim, era um bebê que mamava, dormia, era um bebê que não teve cólica, era um bebê que não deu trabalho para crescer, era um bebê que não deu trabalho para falar. E aí, quando ele estava por volta de 7 anos, mais ou menos, ele começou a ter problema com a escola e interpretação de texto. E como ele tinha sido iniciado aos 4 anos, eu falava para ele, até mesmo para empoderá-lo, para não ficar pendurado em mim, né? Mamãe me aplica. Não, vai lá, aplica você. E ele aplicava. E isso deu, sim, diferença. Ele voltou a compreender com mais facilidade. Tanto é que ele chamava muito atenção pela forma como ele falava, que ele não foi uma criança que falava tudo errado. Ele já tinha um português muito correto. Isso era muito bonitinho. E tinha vários outros episódios. Por exemplo, ele tem muito sangramento nasal, né? Então, uma vez eu fui chamada na escola. A professora falou assim para mim: olha, mãe, ele teve um sangramento nasal e saiu correndo para o banheiro. E quando eu fui ajudá-lo, ele disse que não era para eu fazer nada, que ele já sabia. E ele estava com uma mão na testa e uma mão na nuca. Eu fiquei preocupada, eu não sei o que ele estava fazendo, mas ele disse que era alguma coisa e ela não conseguia falar o que era. Eu falei, ele disse que era reiki? É, isso. Aí eu peguei e expliquei para ela o que era. Eu falei, ele é reikiano, então tudo que ele sofre de dor ou o que quer que seja, ele mesmo recorre ao reiki. Se uma criança faz isso, é porque ela está vendo o resultado, certo? Certo. Então, eu acho que isso é uma assim, dos maiores relatos entre tantos que eu tenho. A minha filha também, a minha filha foi iniciada junto com ele. Eles têm 3 anos de diferença, ela é mais velha, então ele tinha 4, ela estava para fazer 7. E é a mesma coisa, até hoje ela está com 22, esse caçula está com 19, até hoje os dois, qualquer coisa que eles sintam, dor de cabeça, qualquer incômodo, às vezes comeu alguma coisa que não fez bem, estão lá aplicando reiki. Então, assim, é muito fenomenal. E a minha filha, por ser uma TDAH, o reiki ajudou bastante a que ela vencesse as etapas da escola, porque ela sempre teve muita dificuldade de aprendizagem. Nossa, que maravilha, excelente esses exemplos que você trouxe. E no caso do professor, como que poderia acontecer? O professor chega antes na sala e faz lá um chocoreio ou dá alguns comandos, ou ele entra na sala e vê que a molecada não está prestando atenção e ele começa a traçar o símbolo. Como é que você vê essa aplicação
à distância, porque eu também sou reikiano e há algum tempo atrás, às vezes eu ia para uma reunião e às vezes o pau quebrava na reunião, sabe? Então, o que é que eu fazia geralmente? Quando eu tinha tempo, eu ia no local com antecedência e fazia vários símbolos, e quando eu entrava, a reunião era diferente. Quando eu não conseguia fazer isso fisicamente, eu fazia à distância e eu mandava alguns símbolos nos locais. Você acha que isso seria interessante também no caso dos professores aplicar na sala? Então, isso é super bacana, né? É uma pergunta bem interessante. Nos meus seminários, eu dou sempre várias dicas de como você pode utilizar isso no dia a dia. Então, por exemplo, você pode mentalmente, né, ou com o seu dedo, desenhar os símbolos na lousa para atrair a atenção daquele que você está chamando, do seu aluno, no caso. Então, a gente coloca mentalmente os símbolos nos 4 cantos da lousa, né, tem uma forma específica disso ser feita, para que essa criança, para que essa energia traga o foco de atenção dessa criança. Então, era um recurso que eu usava muito nos livros para os meus filhos, porque como eles foram iniciados apenas no nível 1 não tem símbolo, eu colocava para eles. E só vai funcionar para quem é reikiano. Então, eu colocava para eles. E aí eu colocava nas contracapas dos livros. Então, quando eles iam ler, principalmente a minha filha, que tinha déficit de atenção, a atenção se permanecia ali, ela focava mais. Então, isso Legal. o professor pode fazer. Não precisa fazer exatamente na sala de aula, pode fazer na lousa, no quadro. Tem uma outra coisa, uma técnica que eu usava, né? Quando a gente viajava, por exemplo, na época eu estava casada e tudo, meu marido dirigindo, eu sempre estava com um livro lendo na frente e os 2 atrás. E eles eram pequenos, então criança pequena, meu Deus, tem 2 janelas no carro, uma de cada lado, mas eles querem a mesma janela. Tinha umas coisas assim, e começavam a brigar lá atrás. E era muito interessante. Meu ex-marido, ele dizia assim para mim, dá para fazer alguma coisa para eles pararem, né? Quando eu virava para trás, o meu filho, que era mais danadinho, ele virava, ele fazia assim, não assopra. Porque no nível 3, eu ensino nos meus seminários que você tem um sopro, onde você assopra os símbolos. Só que quando você assopra no frontal, a criança ela relaxa tanto que ela dorme. E ele não queria dormir, e ele sabia disso. Então eu olhava para trás, ele fazia, não assopra, você não vai assoprar. E ela tira e queda? Tiro e queda. É tiro e queda. Eu faço isso até com cachorro de rua. Agora aqui no Canadá não tem cachorro na rua, mas no Brasil tinha muito cachorro latindo na rua, principalmente de madrugada, e eu mentalizava a fronte do cachorro e fazia o envio dos símbolos. Os cachorros, eles se dissipam, eles calam a boca. Uau. É impressionante. Você faz isso, eu ensino isso em seminário. Você faz isso até para o caixa do supermercado ir mais rápido quando a fila está grande. Então, assim, tem esses truquezinhos para abrir trânsito, essas coisas. E o professor, ele pode usar isso para acalmar uma criança. Uma criança que, de repente, uma criança especial, por exemplo. Eu tinha um cliente que ele era especial e, às vezes, durante a sessão, ele surtava. Então, ele começava a se debater, ele começava a chorar e você não tinha controle sobre ele. Então, eu fazia esse envio de símbolos para o frontal dessa criança, ele acalmava e daí eu conseguia fazer o tratamento que eu precisava nele. Então, assim, é muito eficaz. Parece magiquinha, né? As crianças falam muito isso. Ai, tia, a gente vai fazer magiquinha. Vai fazer. E funciona muito bem. Então, o professor, eu sou professora, eu dei aula, e dei aula para adulto também, para adolescente, e adolescente falando, e você tentando explicar, e o adolescente não vai, eu vou lá, quietinha,
envio o símbolo para eles, sem eles nem perceberem, e todo mundo fica quieto. Ponho na lousa e todo mundo está olhando para mim. Então, assim, é bem eficaz, é muito legal. Então, ontem eu estava conversando com a reikiana, ela me falou que a filha dela também foi iniciada e que ela faz muito isso na escola. Diz que as crianças estão andando, corre, aí uma cai e rala a perna ou o joelho. Ela fala, não, fica tranquilo que eu vou aplicar um reiki. Então, antes de chamar qualquer pessoa, elas já vão lá, aplicam o reiki. Algumas que já conhecem o Axis, dá um pó de POC e segura lá. Então, eu fiquei imaginando, sabe? Eu digo, olha que coisa legal. Se, de repente, essas crianças pudessem ter essas ferramentas na escola, quanta consciência não poderia vir junto, e elas iam ter outros mecanismos, né, de cura, outros mecanismos de lidar com a vida diante dessa situação. Não que elas não precisem do médico, que elas não precisem ir à saúde, isso é outra história. Mas, assim, delas terem essas ferramentas. Eu acho isso assim tão expansivo, né? Ver essa situação na prática, né? Como funciona. Você tem algum exemplo dessa natureza? Tenho sim. A minha filha, ela é muito maternal, né? E quando ela era pequenininha, sim, um pouquinho mais, né? Ela foi iniciada com 7, mais ou menos. Ela devia ter uns 8, 9 anos, por aí. O melhor amiguinho dela da escola, ele era epilético. Então, virou, mexeu, ele estava brincando, ele caía e começava a se contorcer e babar e tal, aquela coisa toda. E as crianças se assustavam muito. E aí a minha filha, ela corria, porque ela sempre teve esse instinto de ajudar, né? Isso é muito dela. Então, ela corria, colocava a cabeça dele no colo dela, enquanto ele estava se debatendo ainda, e ela começava a aplicar reiki. E ele acalmava. Isso foi tão interessante que aí as outras crianças chamavam professores e tal, né? Isso foi tão interessante que a professora da turminha dela começou a pedir para ela aplicar reiki cada vez que alguma criança se machucava. Então, machucou, ralou o joelho, machucou a perna, estava com dor na cabeça, estava com dor aqui, estava com dor ali, a professora pedia, a professora veio falar para mim, olha, a Vitória está fazendo isso, e tudo bem se eu pedir para ela? Eu falei, ela vai ficar muito feliz, porque ela é muito de acolher, né? E a Vitória começou a ser assim, a healer, né, da turminha. Chegou ao ponto da professora dizer para mim, olha, mãe, eu abusei um pouquinho da sua filha. Eu falei, meu Deus, o que você fez? Aí ela falou assim, eu estava com uma dor de cabeça que não passava por nada. E eu pedi para a Vitória fazer reiki na minha cabeça. Que legal, que legal. Então, a Vitória passou a incentivar, inclusive por conta dela ter feito isso, eu cheguei a iniciar várias crianças daquela turma num curso que eu dei para criança, porque as mães se interessaram. Falaram, poxa, minha filha disse que machucou e a sua filha colocou a mão, o que é? Então, as pessoas iam perguntar. Então, a minha filha era muito popular na escola por conta disso, porque ela ajudava muito outras crianças. E ela me ajudou a iniciar outras crianças. Que Eu acho maravilha. esse episódio da vida dela muito lindo. É. Imagina você multiplicando isso, porque ali era só a Vitória na Sim, escola. sim, sim. Mas, né? E se você multiplica isso em todas as escolas? As crianças se auto-aplicando, aplicando nos seus amigos, os professores interagindo com isso. Olha quanta coisa você pode fazer numa escola, né? Isso é muito lindo. E durante essa época você teve algum tipo de conflito, por exemplo, alguém achar que isso era religião? Porque o que a gente percebe é que às vezes as pessoas confundem, acham que qualquer tipo de técnica de imposição de mãos tem a ver com religião ou coisa que o valha, né? E a gente está falando de terapias energéticas mesmo, de energia, que não tem nada a ver com religião. Para algumas até pode ser que tenha algum tipo de contexto ou algum tipo de, sei lá, talvez entendimento dessa natureza. Olha, Robson, eu ouço muito esse tipo de coisa, muito mesmo. As pessoas dizendo, às vezes ex-alunos, ou outros colegas terapeutas dizendo que sofrem esse tipo de
às vezes até uma represália, né? Não, aqui não pode, isso não pode e tal. Eu, particularmente, eu nunca tive. Inclusive, este menino que a minha filha socorria, que era o que tinha epilepsia, a família era evangélica. E a mãe dele nunca se importou. Ah, Nunca se legal. importou, eu sabia. Eu já tive alunos evangélicos que foram meus alunos de Reiki, que hoje aplicam Reiki, que estão no grupo. Eu tenho um grupo de WhatsApp de ex-alunos para que a gente possa recolher os nomes que estão em necessidade e a gente enviar essa energia à distância. E eu tenho ali alguns que são evangélicos. Então, assim, particularmente, eu nunca tive. Eu não sei se é pelo fato de eu deixar muito claro que Reiki não tem a ver com religião, não tem a ver... Inclusive, você disse ali uma coisa bem importante que eu queria retomar um pouquinho, que você falou assim, não tem nada a ver, a gente continua com o tratamento médico. Eu acho que isso é muito importante da gente colocar. Eu não gosto nem de chamar essas técnicas holísticas como alternativas, porque eu acho que a alternativa te leva a excluir algumas coisas. E isso não é uma verdade. Você pode estar com um tratamento médico, você pode estar sob efeito de qualquer tipo de medicina e ainda assim se beneficiar do Reiki. Né? As técnicas holísticas, elas não brigam com nada. Por isso que eu gosto de chamar de complementar. Então, por isso que dentro do Ministério da Saúde, elas são denominadas como práticas integrativas complementares. Elas complementam, né? E assim, isso não quer dizer que o Ministério da Saúde vai deixar de atender os hospitais da saúde tradicional em função disso. Não, elas vão estar reconhecendo, legalizando essa situação. Eu vou pegar aquele exemplo do amiguinho da sua filha, da Vitória. Se ele tinha epilepsia, provavelmente ele deveria tomar uma medicação. Eventualmente tinham surtos e tal, ok. Sim. Entretanto, em hipótese alguma, nós vamos deixar a medicação, ou seja, essa criança ou esse adulto ela vai continuar se tratando com o médico, que é o médico que tem essa condição de tirar ou pôr a medicação. Entretanto, todas essas práticas integrativas complementares, como o próprio nome coloca, elas integram, elas complementam aquela situação. Então, por exemplo, se a criança fica mais calma, é mais fácil daquele ataque epilético, daquela situação, daquela convulsão ser menos dolorosa, menos agressiva ou menos o que seja. Então, é uma forma de você trabalhar de forma complementar. O que eu vejo é assim, na minha forma de ver, de nós levarmos essas práticas integrativas para a escola, é de prover às crianças e os adultos outras formas de ver a mesma situação. A doença é a doença, nós vamos no médico e nós vamos tratar. Entretanto, o que é que mais está aqui que a gente pode utilizar, sabe? Como uma coisa mais solta, mais leve, sem necessariamente ter essa conotação. Porque, às vezes, eu vejo quando as pessoas começam a confundir com religião, é porque elas entram na polaridade. Isso pode, isso não pode, está certo, está errado, isso é ou deixa de ser. Então, uma das justificativas para negar a potência dessas práticas integrativas complementares é colocar o argumento da religião. Eu vejo que é muito uma justificativa para impedir a expansão da consciência dessas crianças, dessas escolas, do que realmente uma razão específica que esteja embasado nisso ou naquilo, sabe? Eu vejo mais assim dessa maneira. É bem interessante, né? Hoje a medicina ela tá muito mais aberta, né, para esse tipo de assunto e tudo mais. Quando eu comecei lá atrás, 24 anos, a gente tinha ainda que brigar um pouco, né, num bom sentido. Tinha que meio que provar as coisas, né? Hoje está mais aberta. Você vê, você chega no médico e diz, olha, eu tô, né, com câncer e tal, e aí o médico vai e fala para você, então, vai fazer em paralelo um trabalhinho de perdão, né? Porque a gente já sabe que o câncer é mágoa. Então, já tem vários artigos médicos dizendo da importância do lado emocional sobre o corpo físico. Então, eu fico olhando, eu falo, ótimo, porque aí o médico faz o quê? Ele te dá o remédio para o corpo físico
porque a doença está lá, instalou, e você precisa do remédio nesse momento. Acabou. Simples assim. E você vai pelo lado metafísico e vai trabalhar com as técnicas complementares para você aliviar essas emoções, ajustar os seus campos energéticos para corroborar com aquele remédio. Então, veja que não tem uma briga. E a religião, ela fica onde? Eu falo muito isso em seminário. Por que o reiki brigaria com uma religião? Eu estou transferindo uma energia. Ah, eu não acredito em energia. E a sua prece é o quê? Como é que a sua prece chega até lá? Sua prece é uma energia. O amor que você dedica para o seu filho, quando você diz, filho, está indo para a escola, vai com Deus. É só porque eu disse? Não. Isso é a carga do amor que eu estou colocando. E o que é essa carga de amor, se não uma energia? Uhum. Quando Jesus colocava ali a mão e curava, mas ele é Jesus, eu não sou, mas se ele disse que tudo que ele podia fazer, eu podia também, e ainda mais. E se eu sou semelhança dele, por que não também, né? Não é? Se eu sou feita a imagem e semelhança do Criador, como é que eu não posso fazer? Eu vejo que o reiki, por exemplo, é uma das práticas integrativas complementares que está mais avançada. Porque, pensa bem, lá atrás também, quando se falava na meditação, as pessoas diziam que não, que isso era balela, que não tem a ver. Hoje tem, assim, trilhões de documentos, inclusive tecnocientíficos, mostrando a eficácia. O reiki Sim. também começou sendo praticado mais aqui ou mais acolá, e hoje nós temos vários grupos de voluntários, né, hospitais e Sim. em vários lugares, né? Então, eu vejo Sim. assim, que o reiki é uma das práticas que mais se difundiu com mais facilidade, Sim. trazendo muito mais agregação. E eu vejo também ela como uma das mais fáceis de se levar para a escola, dada a sua simplicidade e da sua praticidade, com resultados realmente comprovados. Porque se não fosse comprovados os resultados do reiki, ele não estaria nos hospitais, né? E aqui mesmo em Brasília Exatamente. tem vários e vários hospitais, tem vários grupos trabalhando nisso. Eu vejo que aqui no Brasil, de maneira geral, em várias cidades e vários hospitais, nós temos os grupos de voluntários. Então, a ideia, eu acho que é só a gente talvez expandir isso ainda muito mais, sabe? Na escola, eu vejo isso como uma facilidade incrível de dela ser absorvida e dela ser posta. Mas é lógico, sempre tem alguém que tem uma visão oposta, né? De repente, se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do azul, né? É verdade. Eu concordo plenamente com você. Aqui na América do Norte, eu acho que começou o reiki, se eu não estiver enganada, me perdoe se eu estiver enganada, mas aqui na América do Norte, o reiki ele foi primeiro para os hospitais até do que no Brasil. Olha E só. existem vários estudos médicos, né, assim, comprovando mesmo cientificamente a melhora do paciente quando ele recebe o reiki. Por isso, ele entrou nos hospitais com essa força, Uhum. né? E tá pelo mundo todo. Outro dia eu estava lendo também um artigo da Espanha, onde os médicos também atestam a eficácia do reiki em pacientes onde foram testados, né? Com a mesma medicina, o paciente que recebe a aplicação de reiki e o que não recebe. E eu acho que o reiki ele é muito gostoso, porque ele é muito simples, né? Você põe a mão, está aplicando, você tira a mão, acabou de aplicar. Uhum. Simples assim, não. Os meus alunos ficam enlouquecidos, mas o que eu faço? Onde eu ponho a mão? Põe aonde você quiser. Não, não importa. Mas eu não tenho que seguir uma sequência, você não tem que nada. Coloca a mão. Mas eu estou no carro, tá? Põe a mão, dá um comando, aciona o símbolo, pronto. Estou assistindo televisão. Então imagina a criança, estou no parque brincando, machuquei. Pode ela mesma ali estancar um sangue, parar de doer, evitar um inchaço, né? Então, assim, é tão simples que eu acho que é por isso que ele é difícil de acreditar, porque as pessoas gostam do complicado, daquilo que é difícil, talvez até para depois, né? Olha, eu aqui no meu julgamento, tá? Talvez até para depois começar a tentar invalidar aquilo porque é complicado demais. E reiki não tem complicação nenhuma. Você aplica
Imagina, eu tive um cachorro, né? Eu comprei uma Akita uma certa vez, e um cachorro muito bonito, grande e tal, e ele veio filhotinho e tudo mais, mas ele veio com cinomose. E eu não entendia nada de cachorro. Você, como veterinário, já... Meu Deus! Para mim, aquilo era só uma gripe. Eu não sabia o que era. E aí o veterinário disse para mim, olha, esquece, eu perdi um Akita com cinomose. Aí foi aquele furdúncio, eu chorei, o meu filho, meu Deus, mãe, a gente vai perder o cachorro. Eu olhei e falei, olha, não vamos perder ninguém. Eu vou fazer tudo que o veterinário pedir, então, né, você bem sabe, aquele monte de injeção, remédio, enfim. Gastei uma fortuna com o cachorro, ótimo, tudo certo. Fiz tudo de A a Z o que o veterinário pediu. Porém, eu fazia 2 horas de terapia complementar pro cachorro. Uau. Usava floral na água, que eu também sou terapeuta floral, e aplicava reiki nele. E é incrível como os bichos gostam de reiki, eles se largam. Adoram. Eles se largam. E olha, foram 6 meses desse jeito. O meu cachorro, ele está hoje um adulto perfeito, sem nenhuma sequela, nenhuma, Uau. nada. O veterinário me chamou para trabalhar com ele. Porque o veterinário não acreditou. Eu falei, não, eu tenho medo de bicho. E ele vem aqui, o que você fez com o seu cachorro, você pode fazer? Eu falei, não, eu tenho medo de bicho. Então, eu fico imaginando, por exemplo, o meu filho, que era reikiano e me ajudava, o meu filho e minha filha. Ficávamos os 3 com a mão em cima do cachorro. Uau. Então, o que significa para uma criança ter o seu bichinho? E, de repente, seu bichinho está doente e essa criança pode colaborar com isso. Olha que coisa mais linda. Então, assim, veja que não é só na escola. Você coloca na escola Lógico. e se expande. Quer dizer, é ilimitado o recurso. Isso é lindo. O meu filho, quando nasceu, o médico me chamou e falou para mim, olha, seu filho tem... como chama? Bom, eu esqueci o nome técnico, mas enfim, ele não tinha as bolinhas, né? E aí ele falou assim, ele vai ser estéril. E aí eu olhei e falei, vai nada, imagina. Assim, eu tenho uma resistência de levar um não, né? Eu levo um não, eu quero fazer de novo. Porque eu falo, não, esse não eu não aceito. E aí eu comecei a aplicar reiki nele, diariamente. Assim, toda hora que eu pegava ele para amamentar, ele era recém-nascido, eu pegava ele para amamentar, eu aplicava reiki nele. Acho que era por isso que ele dormia tanto e a amamentação era toda hora interrompida. Agora que eu tô pensando nisso. Como pode melhorar, hein? Eu sei que com 20 dias, mais ou menos, eu voltei no médico, o médico olhou e falou, não, as bolinhas dele tá aqui, e ele está absolutamente normal. Fica tranquila, mãe. Então, assim, é muito bacana. Você como mãe, né, dentro da escola, você pode até fazer um projeto para as mães, né? Vamos iniciar os pais. Claro. Né? Porque você vai estar aplicando aonde? Na alimentação dessa criança, as tias das cantinas, né? Pode estar passando isso na alimentação das crianças. O uso é ilimitado. Eu acho que a ideia tem que ser bem essa mesmo, sabe? Colocar essa semente nas nossas crianças. É a partir daí que você vai criar um mundo diferente. É a velha frase, se você educa a criança, você não precisa corrigir o adulto, né? Então, acho que isso é tão maravilhoso, eu sou tão apaixonada por isso, que eu falo que reiki, para mim, não é uma ferramenta. Eu não conto o reiki como ferramenta. O reiki, ele faz parte da pessoa que eu sou. Uau. Porque eu uso isso demais. Então, eu digo que ele está assim, olha, nos meus poros. E dá para ver, né? Como eu sou apaixonada por essa técnica. Que maravilha. Querida, para a gente terminar então a nossa entrevista, o que você gostaria de deixar como mensagem final? Olha, eu gostaria de dizer que nesse momento, principalmente em que a gente vive, que a gente realmente pare para olhar para dentro,
nós não fomos ensinados a olhar para dentro, nós somos sempre ensinados a olhar para fora. A gente sempre, olha, menininha, fecha a perninha porque o menininho tá vendo. Menininho não chora porque tá todo mundo olhando. Então a gente estava sempre olhando para fora. E eu acho que esse momento tá pedindo para a gente olhar para dentro. O que eu posso desabrochar em mim, em torno de ser mesmo a potência do filho do Criador que eu nasci para ser. Então, acho que isso nós precisamos resgatar e ter sempre em mente aquela coisa do somos todos um, somos gotas do mesmo oceano. A minha atitude aqui, olha, no Canadá, ela vai influenciar você aí no Brasil, porque o mundo é quântico. Não se iluda com as coisas que nós podemos tocar. Nós somos seres quânticos, o mundo é quântico. Então, eu acho que quanto mais a gente olhar para dentro, quanto mais a gente se desenvolver, quanto mais a gente abrir o coração e amar, a gente vai sair mais rápido dessa pandemia e aí a gente vai poder, de verdade, abraçar as pessoas, porque nós estamos, sim, sentindo falta disso, né? Nós somos seres de toque, de beijo, de abraço, é uma delícia, e a gente precisa disso. Então, querida, vamos nos unir. Vamos sim. Eu quero te agradecer e deixar para você um abraço reikiano, que é um abraço muito mais confortável. De coração para coração. Um beijo, gratidão, querida. Gratidão.